Bom dia, turma. Vamos à nossa aula, né, sobre termos essenciais, termos acessórios da oração, desculpem. Nós vamos falar hoje, focar no adjunto adnominal e adjunto adverbial. Está no módulo de vocês, no capítulo 8. Antes desse assunto dos termos acessórios da oração, nós temos também aí nesse módulo, no capítulo 8, falando sobre modos de instruir e de descrever. Então, ainda falando aí sobre textos, certo? Sobre textos instrucionais, textos narrativos. Então, isso aí vocês vão responder, né, com os conhecimentos prévios de vocês. Vocês vão ler o texto e vão responder. Então, nós vamos falar aí desses termos, né? Como funcionam esses termos acessórios, né? Então, existem termos que, apesar de eles serem dispensáveis na estrutura básica da oração, eles são muito importantes para a compreensão do enunciado. Então, ao acrescentar informações novas, aí nós temos para caracterizar o ser, determinar substantivo, exprimir circunstâncias. Então, existem os termos acessórios que são adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto. Hoje nós vamos estudar o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, né? Então, eles funcionam como esse complemento da oração. Por isso aí que eles são chamados de adjuntos, né, de termos acessórios. Então, reunindo aí os nomes que podem estar na oração, referindo os nomes, nós temos o adjunto adnominal, os predicativos e o complemento nominal. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui a vocês. Anoiteceu. Então, nesse exemplo, nós temos uma oração de predicado verbal, não é formado pelo verbo anoitecer, que é um verbo impessoal. Então, esse verbo anoitecer aí, ele é suficiente para transmitir a mensagem enunciada. Então, a gente poderia também aí ampliar, né, dizendo assim, ó, suavemente anoiteceu na cidade. Então, aí a ideia central, ela continua contida no verbo da oração. Então, nós temos agora noções, aí duas noções acessórias de circunstância, não é suavemente, que aí é advérbio, é locução, é adjunto adverbial, certo? Então, esses termos acessórios que indicam essas circunstâncias, nós damos o nome de adjuntos adverbiais, certo? Adjuntos adverbiais. Vou dar o mesmo exemplo agora com outras palavras. Suavemente anoiteceu na deserta cidade do Planalto. Então, aí surgiram outros termos que se referem a substantivo. Cidade é substantivo. Então, aí caracteriza e delimita o sentido. Então, se trata aí de um nome. E quando se trata de um nome, ele é chamado de adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal, ele tem valor de adjetivo e serve aí para especificar ou delimitar o significado de um substantivo. Então, ele pode se referir, né, ao próprio substantivo, sem que haja aí um verbo separando-os. Aí nós temos, olha, o slide mostra aí a vocês, né? O slide não é meu, mas eu tô mostrando aí a vocês. E ele acompanha um nome, né? Ele adiciona uma informação a ele. Exemplo, aquela interessante obra literária obteve um honroso segundo lar. Então, olha só, interessante é adjetivo, literária é adjetivo, é artigo, honroso adjetivo, segundo numeral. Então, esses aí, né, que adjetivo, artigo, numeral, são chamados de adjuntos adnominais porque acompanha o nome. O nome aí, nós temos o pronome demonstrativo adjetivo, né, que é aquela interessante, né, que é aquela interessante obra literária é o sujeito. Então, nós temos aí esse adjunto adnominal. Esses termos acessórios, gente, são aqueles que modificam ou especificam outros termos, entendeu? Que não são essenciais para a estrutura sintática da oração. Por exemplo, o adjunto adnominal mesmo que eu estou falando aqui, ele possui um valor de adjetivo. Então, ele delimita, né, dá um significado ao substantivo. Então, ele pode ser expresso como através de um adjetivo, de uma locução adjetiva, de um artigo, de um pronome, de um numeral adjetivo. Então, tudo isso aí
é do adjunto adnominal. Então, afora aí o predicado, os demais termos aí que podem ter como núcleo um substantivo, né? O sujeito, o objeto, complemento nominal, agente da passiva, o adjunto adverbial e o aposto. Então, as classes gramaticais que exercem aí essa função de adjunto adnominal são aquelas que acompanham normalmente o substantivo. Aí nós temos aí os adjetivos, certo? As locuções adjetivas, nós temos os pronomes adjetivos e os artigos e numerais. Eu vou dar aqui um exemplo a vocês de um adjetivo que está acompanhando o substantivo. Olha só, os políticos corruptos foram presos. Então, políticos aí é substantivo, corruptos é adjetivo. Então, esse adjetivo corruptos é a locução adnominal. Vou dar um exemplo agora com a locução adjetiva. O doce de leite está quente. Então, doce é o substantivo, de leite é a locução adjetiva. Cessaram as vozes. Vozes, substantivo, as é o artigo que está acompanhando aí o substantivo vozes. Então, essa aí é a locução, né? No caso aí, o adjunto adnominal. E nós temos também os pronomes adjetivos. Exemplo, alguns livros foram organizados. Então, livros é substantivo. Quem acompanha livros? Alguns é o pronome. Os dois garotos estavam fascinados. Garotos é substantivo. Quem está acompanhando aí garotos? Dois. Então, dois é numeral. Então, são esses o acompanhamento, né, do substantivo, que se dá aí, que é a função aí do adjunto adnominal. Aí nós temos exemplo de um adjetivo. Vamos aí dar uma observada. O dia ensolarado está contagiante. Seu sorriso maroto é lindo. Presta atenção. Ensolarado é o adjetivo. Está adjunto do substantivo que é dia. Tá vendo aí? Seu sorriso maroto é lindo. Sorriso é o substantivo. Maroto aí é a circunstância. Não é? No caso, é o adjetivo. Está dando a qualidade ao sorriso. Então, adjetivo, vocês sabem que é a palavra, aquela que expressa a qualidade, não é? Diretamente a um substantivo. As locuções adjetivas. O passeio de campo nos deixou exaustos. A água da chuva regou todas as plantas. Então, aí, passeio é o substantivo, né? O caso sujeito aí, passeio substantivo. De campo é a locução adjetiva. Então, de campo, que vai ser o adjunto adnominal. A mesma coisa da chuva, vai ser aí a locução, né? No caso aí, a locução adjetiva da chuva vai ser o adjunto adnominal. Então, as locuções adjetivas, elas são assim um conjunto de palavras de preposição e substantivo. Então, elas, na sua maioria, possuem um valor ou função de um adjetivo. Os pronomes adjetivos, nós temos aí, ó, minha culpa é meu segredo. Este teu olhar felino incendeia. Então, os pronomes substantivos, eles substituem aí, né, o substantivo. E os pronomes adjetivos, eles acompanham o substantivo. Os artigos, nós temos os alunos surpreenderam os professores. Então, os aí é artigo, está acompanhando o substantivo alunos. Um novo sonho ressurgiu. Um está acompanhando o novo. É um artigo, então, esses daí vai ser o adjunto adnominal. Então, artigo, nós também já estudamos, é a palavra que se coloca antes do substantivo, né, para indicar ao mesmo tempo seu gênero e seu número. Os artigos definidos nós temos OA, OS, AS. Os artigos indefinidos nós temos uma, uns e umas. Numerais. A 10ª colocada no concurso é muito esforçada. O primeiro candidato já se apresentou. Então, numeral é toda palavra que encerra a ideia de número. Nós sabemos que eles podem ser cardinais, coletivos, ordinais, multiplicativos, fracionários, né, romanos ou partitivos. Já o adjunto adverbial é assim um termo, ele tem um valor adverbial que se associa a um verbo, a um adjetivo ou outro advérbio, intensificando-lhe o sentido ou denotando alguma circunstância. Então, ele pode vir representado por um advérbio, gente, no caso, aqueles advérbios de intensidade, advérbio de lugar, advérbio de
afirmação. E nós temos também a locução adverbial, certo? Então, aí, esse advérbio ela é a classe gramatical que modifica o verbo, adjetivo ou um advérbio. Então, pela ideia aqui expressa, os adjuntos adverbiais, eles recebem diferentes classificações, que somente em face do texto eles podem ser exatamente determinados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um advérbio de afirmação. Sim, ele certamente virá reunião. Então, sim, certamente é advérbio de afirmação. Antônio talvez passe por aqui. Talvez é um advérbio de dúvida. Isso aí só para vocês relembrarem, viu? Prefiro viajar de avião. Então, de avião é advérbio de meio. Estudem bastante para a prova de amanhã. É advérbio de finalidade, fim. Não se vence sem esforço. Advérbio de condição. Gosto de almoçar com a minha família. Advérbio de companhia. Todos conversaram a respeito da viagem. Advérbio de assunto. Apesar da chuva, todos compareceram. Aí nós temos um advérbio de concessão. Não falei com ele por medo das consequências. Advérbio de causa. Moro em uma cidade pequena. Advérbio de lugar. Os idosos andam devagar. Advérbio de modo, como eles andam. Instrumento. Cortei o cabelo com a tesoura. Então, a tesoura aí é o instrumento. O exame foi extremamente fácil. Extremamente, advérbio de intensidade. Voltarei do trabalho às 4 da tarde. Advérbio de tempo. Não quero mais cantar. Esse advérbio aí é de negação. E devemos agir segundo as normas da empresa. Segundo aí é um advérbio de conformidade, tá? É um advérbio aí de conformidade. Então, nós temos aí esses adjuntos adverbiais que são termos acessórios, não são de grande importância, né? Assim, para que você coloque, mas é de valia, né? Grande valia aí, porque aí dá mais ênfase aí, no caso para formar frases, para formar expressões, então dá mais ênfase, certo? Então, são assim os termos assim dispensáveis, eles não são indispensáveis, eles são dispensáveis a essa compreensão básica da oração. Então, sua função é dar o quê? Algumas informações sobre os substantivos e os verbos, certo? Sobre o substantivo e os verbos. Aí nós temos, olha o que eu já tinha dito antes, aí eu coloquei aqui a circunstância. Aí nós temos, hoje, com certeza irei ao clube. Então, com certeza aí é advérbio de afirmação. Logo, vai ser locução adverbial. O trabalho não ficou como era esperado. Não, advérbio de negação vai ser locução, aí no caso, adjunto adnominal. Desculpa, adjunto adverbial. Aí embaixo nós temos, esta é uma questão muito fácil de resolver. Então, muito aí é um advérbio de intensidade. Talvez eu vá precisar de sua ajuda, advérbio de dúvida. Durante todo o tempo, ela se mostrou insatisfeita, advérbio de tempo. Companhia, comemoraremos com os amigos o bom resultado do vestibular. Então, com os amigos, advérbio de companhia. Então, no módulo de vocês, lá pra frente, tem falando sobre esses termos acessórios da oração. Então, como eu disse antes, vocês vão, certo? Fazer as questões aí do Enem, página 39, 40 e 41, certo? Essas questões. E vão fazendo já as atividades desse capítulo 8, ok? Não deixem para quando eu mandar, não. Vai fazendo logo, já vai iniciando e vai fazendo logo essas atividades, certo? Porque vai ser melhor para você. Então, vai fazendo aos poucos, a gente já está terminando a unidade. Então, vocês vão fazendo essa atividade, ok? Aí, nós temos aí, continuando de causa, rimos durante toda a reunião por nervosismo. A finalidade, eu estudo para obter boas notas. O que está de azul aí, ó, para obter boas notas, é a finalidade porque ele estuda. Estamos em Brasília, desde a semana passada. Então, em Brasília é aí advérbio de lugar.
logo vai ser uma locução adverbial de lugar. Ele se feriu com a faca. Com a faca vai ser aí a locução adverbial de meio ou de instrumento. Calmamente fomos nos interagindo durante o evento. Vai ser aí a locução adverbial de modo. A matéria jornalística falava sobre o meio ambiente. Isso aí vai ser uma locução adverbial de assunto. Esse assunto, adjunto adverbial e adjunto adnominal, que são os termos acessórios da oração, são assim assuntos bem fáceis de se aprender. Só é vocês saberem quais são os advérbios, né? Quais são os artigos, quais são as locuções adjetivas, os adjetivos, o conceito, certo, gente? Porque eu estou falando com vocês porque eu já marquei a data do teste de gramática, que vai ser no dia 6 de outubro. Então, prestem bastante atenção. E o assunto, certo, que vai cair para vocês, não é esse não. Eu coloquei o primeiro assunto que nós demos, né, dessa quarta unidade, que foram vozes verbais. Aquela voz ativa, voz passiva analítica, certo? Agente da passiva. Então, são esses assuntos que irão cair, tá bom? Que irão cair no nosso teste do dia 6 de outubro. 28 de setembro é o de literatura e o 6 de outubro vai ser de gramática. Vou postar tudo lá no clipe, certo? Temos também um trabalho de gramática que eu vou passar para vocês, né? Para que vocês possam me entregar no dia marcado, certo? Vou também passar, porque vocês sabem que eu já enviei para vocês o cronograma de gramática e o cronograma de literatura. Então, já está enviado para vocês pelo WhatsApp e nós vamos conversar mais em outras aulas, certo? Qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição no horário da aula. Bom final de semana para todos.